Um testemunho? Então senta, é um testemunho só o dela. Vem cá, meu anjo, contar. Semana que vem eu pego mais. Eu sei que tem mais. Deixa eu colocar um fundo de testemunho aqui. Vamos embora. Mulher de Deus, qual o nome da senhora? Edith. Conta a bênção para nós, dona Edith. Qual o milagre, anjo? O milagre é que o senhor lembra que o ano passado, no final do ano passado, o senhor tentou vender o carro, né? E a gente tinha vendido para o bispo um tempo atrás, para a igreja, para a obra. E por conta que a gente estava organizando as contas, eu até contei os testemunhos naquela época, né? E aí depois disso, passou um tempo, a obra estava em dificuldade, o bispo estava organizando as contas, tentou vender. Não... No início do ano foi vocês, né? Ou no início do ano passado. E depois foi a obra, né? Isso, no início do ano passado éramos nós que estávamos organizando as nossas contas, diminuindo os gastos, e a gente trocou de carro para diminuir a prestação. E aí a gente vendeu para o bispo, o ágio do carro para o bispo. E aí a gente, quando foi no final do ano de 2017, aí já era o bispo que estava organizando as contas da obra e estava tentando vender. E aí ele não conseguiu vender, né, na época. E desde aquele dia eu fiquei com um desejo no meu coração. Falei, puxa, se eu tivesse dinheiro eu compraria de volta, porque sempre foi um sonho meu que tivesse o meu marido o carro dele para ir para o trabalho e eu o meu, porque a gente tem horários muito diferentes de trabalho. Só que a gente não tinha como, aos olhos humanos não tinha jeito, porque a gente não tinha como assumir uma outra prestação. Ainda mais que essa prestação ainda era bem mais alta do que a do Uno branco, né? E aí deu certo, eu comecei a orar para o Senhor, apresentei para Deus quais eram os meus planos, conforme, né, a gente também, antes mesmo daquela pregação, mas aí veio a testificação através da pregação que o bispo deu, e a gente apresentar os nossos planos ao Senhor, para Deus, e que Deus abençoasse. E aí Deus abençoou. Não tinha nenhuma forma da gente comprar de volta, e o bispo também estava tentando organizar as contas, então assim, foi uma vitória dupla. O próprio Deus, né? Foi uma vitória em dose dupla, né? Porque também abençoou para o bispo conseguir organizar também as contas da igreja. E aí, nós que não tínhamos nenhuma possibilidade, o Senhor, eu orando, pedindo para Deus um meio, e Ele enviou o meio para a gente poder comprar o carro de volta. A gente ofereceu o mesmo valor, o bispo, graças a Deus, aceitou, a gente ofereceu o mesmo valor do ágio. Isso foi em junho, né, bispo? Junho. No comecinho de junho, e a gente deixou tudo acertado. Só que faltava esperar entrar o dinheiro. Eu não sabia que existia um direito de portabilidade para o servidor. Eu não sei se aqui tem outros que também têm esse desejo de fazer, mas eu fiquei sabendo eu creio que foi o próprio Deus que permitiu que eu ficasse sabendo disso, de um direito que o servidor tem de fazer a portabilidade dos consignados, dos empréstimos consignados. Eu já tinha um empréstimo consignado em minha conta, e eu soube desse direito e fui atrás, né, para poder resolver. E graças a Deus deu certo para poder fazer. Quando você vai atrás desse direito, né, do empréstimo consignado, você consegue taxas muito, muito menores do que a que você já tinha. E aí eu consegui ampliar o valor, e aí eu pude quitar o empréstimo. Então, assim, é como se eu fosse começar a pagar o carro só depois de um ano e 7 meses. Não, 1 ano e 6 meses. Depois de 1 ano e 6 meses é que eu vou começar a pagar. Que é quando também já vai estar mais fácil para a gente, porque a gente já vai estar terminando o outro. Então, deu certinho. Agora meu marido pode ficar com o dele, né? E eu com o meu. E aí meu marido pode ir. E eu até um dia desse a gente estava conversando lá em casa. Não sei se eu lembro, bispo, em maio, o senhor lançou um desafio aqui, um propósito de sacrifício. O senhor lembra? Lembro sim. O meu marido não tinha nenhum meio de fazer, né, algum sacrifício. Nós estávamos com as contas todas já comprometidas, com tudo bem complicado já, e a gente não tinha nenhuma forma. E aí ele falou, não, eu tenho que ter uma forma de eu participar. E aí ele foi e parou para pensar lá em casa. Ele falou, olha, a única coisa que eu posso fazer é pegar todo o dinheiro da minha passagem e entregar como sacrifício, que era o único que ele tinha, né, aos olhos humanos é pouco, mas era a possibilidade que a gente tinha. Era o sacrifício dele, né? Era o dele. Aí, como que ele ia fazer isso? Que ele não podia ir, né? Como é que ele ia para o trabalho? Aí ele foi o mês de maio inteirinho de bicicleta.
e falou assim, eu vou ofertar o valor, o dinheiro, né, todo da minha passagem, e esse mês eu vou todinho de bicicleta. E aonde que ele ia? Onde era o trabalho dele? O trabalho dele é lá numa concessionária lá na Candangolândia. Saía daqui, ia para Candangolândia, pedar por causa de quem? Do voto que ele fez com Deus. E eu até falei com meu marido, falei, amor, o Senhor te honrou, porque ele foi todos os dias, levantava cedinho de madrugada, vinha para cá para poder fazer o programa, daqui ele ia para o trabalho e voltava, chegava em casa já tarde, algumas vezes a gente chegou até atrasado na reunião, por causa que demora de bicicleta, não é tão rápido, né? E aí, só que eu até falei para ele, falei, amor, eu não vi você um momento sequer reclamar. O Nilson não faz nada murmurando, nada reclamando. Tudo que ele se propõe a fazer com Deus, ele faz com alegria. E ele fez com alegria todo o propósito. Levantava entusiasmado, alegre, mesmo indo de bicicleta, sabendo que ia demorar, que ia ser cansativo. Chegava em casa cansado. O primeiro dia ele chegou em casa, as pernas tremendo, assim, que abriu o portão e se sentou, porque estava muito cansado. Estava acostumado mais, né? Não estava. E ele foi, quando ele, durante todo o mês, eu não vi meu marido murmurar em nada, ele levantava com alegria. Eu falei, tá vendo, amor? Você fez com tanta dedicação, com tanto empenho, agora você não precisa mais ir. E deixa eu colocar uma observação. Levantava 10, 15 para 5. Porque 20 para 5. Porque 5 horas em ponto eu já pergunto ele, vamos juntos falar com Deus? Aí ele, sim. Quando eu demoro a responder que eu vou no banheiro primeiro, quando eu chego a mensagem está lá, bispo, vamos juntos falar com Deus? Todo dia para fazer o programa de manhã. Aí vinha de bicicleta, fazia o programa, saía do programa e ia. E eu tinha que acabar o programa com 30 minutos. Aí vocês já viram, né? Eu consigo? Às vezes, mas já um não assim. Mas eu também nunca vi ele reclamar. E Deus honrou, né? Honrou. E aí, aqui está a chave, né, do carro, graças a Deus. Foi bom, ajudou também a obra, porque o bispo também estava muito apertado, gente, com coisa de conta, né? E abençoou também, para abençoar também na obra. E o meu marido foi abençoado. Agora ele vai de carro, volta de carro, eu vou de carro, volta de carro, volto também no meu, ele vai no dele, graças a Deus. E a gente não está preocupado com relação a bagunçar as contas agora, porque a gente conseguiu a taxa bem baratinha mesmo. E ainda só vai começar a pagar depois de um ano e quanto? 6 meses. Quem deu a vitória? Foi Jesus. Eu profetizo na vida de vocês dois que nesse 1 ano e 6 meses você já vai ter quitado esse carro e todos os empréstimos. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Parabéns.